Olá meus caros, aqui é o Corvo. O episódio 6 de Rings of Power apresentou uma mudança na cadeira diretiva. Anteriormente, J.A. Bayona e Wayne J. Yip vinham sendo os diretores mais recorrentes, porém houve uma mudança, já que o episódio em si também tem uma natureza diferente dos episódios anteriores, que eram episódios de construção do mundo, apresentação do contexto e também de construção de personagem, mais dramáticos, digamos assim. Onde havia mais texto, mais falas, mais sentimentos aflorando, acontecendo. Este episódio aqui é um episódio puramente bélico. Tudo o que foi construído anteriormente tinha como função chegar a este momento aqui, que basicamente se resume a um grande quebra-pau. Não tão grande assim, porque a guerra em si não teve as dimensões às quais nós esperamos de uma produção tão rica, bilionária como esta. Uma das críticas, inclusive, que eu irei fazer no decorrer da minha fala. Mas isso em nada empobrece o trabalho da direção, que eu acredito que foi muito bem feito. A substituição dos olhos no caso de J.A. Bayona e Wayne J. Yip por uma outra pessoa, pela diretora sueca Charlotte Brandstrom, eu acredito que foi muito bem feita, até porque retratar as cenas, fazer o que era possível e cabível para alguém no papel dela, de dirigir, eu avalio que foi, sim, muito bem feito. A mudança de olhar, a mudança de enfoque, combinou, casou com o olhar dela, com a maneira como ela usa a lente e também nos enfoques que ela dá. Charlotte Brandstrom tem experiência com esse tipo de coisa, com combate, né? Não à toa ela participou, teve uma pequena participação também na série The Witcher, e outros trabalhos dela, como Outlander, também servem como fonte de aprendizagem nesse sentido. Eu creio, pelo resultado final, por aquilo que eu pude acompanhar, eu gostei do episódio, embora tenha críticas a fazer, eu gostei do episódio. Eu creio que o trabalho dela foi bem interessante. O roteiro em si também não desaponta. O episódio 5 e o episódio 6 mantêm uma certa média agradável em termos de roteiro e apresentação de ideias, principalmente aquelas referentes a o que nós acompanhamos o grande vilão, pelo menos até o momento, né? O vilão mais emblemático da série até então. Claro, o grande vilão é o Sauron, mas até aqui a grande vilania é do Adar. A condução do Adar, as ideias que foram apresentadas para o personagem e o modo como ele conduziu os orcs na batalha foi bem interessante. Eu vi boas ideias aqui. E na verdade a condução de Charlotte Brandstrom também ajudou muito com que o episódio fluísse de uma maneira bem interessante, chamativa, e que não ficássemos enfadados em nenhum momento, embora tenha sido um episódio de 1 hora, apenas focado em combate. O roteiro aqui foi um roteiro de brainstorming, foi um roteiro muito coletivo, de uma forma que nós não tínhamos visto anteriormente. Até porque, quando não era apenas uma pessoa que escrevia o roteiro, eram duas, uma parceria. Mas aqui são 4 pessoas: Adams, Doble, Payne e McKay. Aparentemente, eles sentaram juntos, fizeram brainstorming e decidiram o que fazer, como conduzir, principalmente o vilão mais emblemático até o momento, o Adar, a figura de liderança da vilania. E já falando em Adar, vamos a ele, porque, na minha modesta opinião, ele é o grande destaque deste episódio. O Adar foi satisfatório não apenas em termos bélicos, não apenas em termos de comando, mas também em termos verbais. Das 2 batalhas que ele trava, a batalha física campal e também a batalha verbal nas ideias, em ambos os tipos de batalha, ele se sai vencedor e com sobras. Mas bem, vamos falar então um pouquinho do Adar. Não à toa o episódio abre com ele. A princípio eu não havia dado
grande importância, destaque ou me afeiçoado ao Adar pelo simples fato deste ser um personagem novo. Ele, como bem se sabe, não existe na literatura e não há nenhuma referência em relação a ele. Algo novo, um personagem novo, um elemento novo, é normal que a princípio nós não demos tanta importância assim. Não existe nenhuma expectativa criada em relação a Adar, nem positiva nem negativa. O fato de ser um personagem novo quer dizer que ele teria ainda de se provar, e principalmente, claro, as pessoas que escrevem este personagem. Então, até o momento, eu não havia dado tanta atenção, valor ou criado qualquer tipo de expectativa em relação a ele. Isso vale e se aplica também a todos os outros personagens novos que foram inseridos aqui na trama e que não constam na obra do Tolkien. Porém, após este episódio, eu pessoalmente já posso dizer que fiquei bastante interessado, não apenas no personagem do ponto de vista mental, mas também em conhecer um pouco mais sobre suas origens. Aquilo que foi dito aqui, né, o fato de Galadriel o interrogar no final do episódio e reforçar algumas ideias que nós já havíamos colocado anteriormente, né, sobre o fato dos elfos terem sido sequestrados, corrompidos pelo Morgoth, assim como humanos, e daí surgiram os orcs que nós conhecemos na literatura. Tais ideias foram retratadas, colocadas no fim do episódio, mas dado ao desenvolvimento, a boa atuação, o modo como o elfo caído conduz muito bem seu pelotão e aquilo que ele conseguiu atingir, apesar dos problemas que apareceram diante dele, que exigiram do mesmo não apenas comando, mas também grande inteligência, a performance de Adar e a maneira como ele supera os seus adversários, mesmo sendo um vilão, me deixou interessado com ele, no caso, né, com sua história, muito mais do que até então eu havia ficado, né, porque ele é um personagem de fato interessante. Até então ele está sendo interessante. No início do episódio, quando ele começa a incitar os orcs à guerra, ao ataque, a mais uma provação, eu estava observando a cena, vendo os orcs com as tochas levantadas, queimando, e ouvindo as palavras dele. Desde o princípio, nota-se que existe uma postura de medo em relação ao Adar, mas também de devoção, respeito, né? Não à toa os orcs se referem a ele como pai. Há um respeito muito grande ali. E um respeito advindo de um orc, né? Se um orc lhe presta respeito, tributo, lhe paga tributo no caso, não é apenas porque você tem um rosto feio, horroroso como o deles, ou só porque você é inteligente. Você, para ser um comandante de um grupo de orcs, você também tem que se provar na barbárie, no combate. E é este aspecto que eu estou interessado em conhecer em relação ao Adar. Porque ele é um elfo, né? Ele é um Uruk, né? Como ele também se autodenomina. Como ele faz questão de frisar, né, ele é um dos filhos caídos dos elfos e tem uma conexão, um elo com o passado. Esse passado eu gostaria de descobrir mais, até para entender um pouco melhor por que os orcs o respeitam, o respeita tanto, ou o porquê dos orcs terem tanto medo dele. São coisas que ainda não foram apresentadas, discutidas, apresentadas, e pessoalmente eu gostaria de ver mais, principalmente agora que a vitória dele foi assegurada. O trabalho de Adar está feito. O que ele deveria fazer, ele fez, e fez com maestria. Só que os elementos que conduziram ele até aqui, eles são ainda muito turvos. Nós vimos o modus operandi, o que ele acabou por fazer, né?
a razão de existir daquelas trincheiras que não eram mera camuflagem, como eu imaginava que eram, mas tinham uma função prática, mecânica, e nós vimos aqui no episódio, né, no fim do episódio, que não eram simples buracos cavados à toa. Enfim, ele conduziu muito bem o plano. Ele operacionalizou o plano metodicamente e também em sigilo, inclusive, de nós telespectadores. Ele cumpriu o seu papel. E normalmente quando um orc, alguma criatura das trevas, da escuridão, cumpre o seu papel, ela perde, pelo menos aos olhos do Sauron, do grande líder dos orcs, ela meio que perde sua função. O Sauron não é uma criatura que ama alguma coisa. Ele não tem apego, apreço por nada. Talvez a exceção, a única exceção, seja o Anel, que no caso ainda não foi criado, será criado, mas o Anel que é parte dele mesmo. É um amor a si mesmo, né? Um alto amor, um narcisismo elevado à trilionésima potência. O Sauron não tem apego a mais nada. E isso me faz temer, de certo modo, que o Adar, em breve, possa ser um personagem descartável, morto de alguma forma, destruído de alguma forma, sem antes nós conhecermos mais dele. O personagem é interessante e eu espero que isso não aconteça tão rápido. O destino daqueles que trabalham ao lado do Sauron é a derrota, né? Claro que antes disso eles vencem muito, eles conquistam muito e expandem muito sua influência, mas algum dia eles são derrotados e ficam pelo caminho, até mesmo por alguém que está ao seu lado esperando o momento propício para enfiar a faca nas suas costas e assumir o lugar de poder. Isso acontece na hierarquia dos orcs com muita frequência. Mas pelo fato do Adar estar sendo um personagem novo, interessante e bem trabalhado, eu gostaria de ver mais de onde esse respeito e esse medo que os orcs têm a ele surgiu. Este episódio em si ainda não responde a essas perguntas. E essa trajetória do elfo que caiu é algo que eu gostaria muito de ver, porque o personagem de fato ele é muito interessante. E neste episódio aqui, o qual eu julgo que ele foi o principal destaque, isso aflorou em mim muito essa expectativa de conhecer mais sobre ele no futuro, em futuros episódios, provavelmente numa segunda temporada, se houver, em sentido mais retrospectivo, flashbacks. Gostaria de conhecer mais esse personagem aqui, bem interessante. Nos orcs, entre os orcs não existe nenhum destaque, a não ser ele. E ele criou esse percurso, esse destaque, ele se fez destacar de maneira bem discreta, bem silenciosa. E isso eu também gostei, da forma como o personagem foi desenvolvido até então. Eu não esperava muita coisa dele, mas de repente ele, aos meus olhos, pelo menos, mostrou esse grande potencial de desenvolvimento. Então eu quero, sim, conhecer o percurso dele e espero que no futuro a obra trabalhe um pouco nesse sentido. Como se trata de um episódio bélico, estratégia é algo muito bem-vindo, é algo que precisa estar sempre em questão. Os orcs não são muito inteligentes, pelo menos não os orcs mais degenerados. E a figura do Adar, no caso, um elfo caído, um elfo decrépito, tomado pelas trevas, é bem interessante nesse sentido, vem muito a calhar, porque em comparação com os orcs, ele tem um intelecto muito superior. Eu acho que isso é evidente para todo mundo. No campo dos humanos e do elfo, porque tem humanos e um elfo, é importante destacar isso, o resto ou já era ou foi embora. Bronwyn e Arondir são aqueles que mais colocam a cuca para funcionar, os menos toscos entre eles. E no episódio anterior, a Bronwyn olha para a torre e parte dela um insight, aquela ideia mirabolante que poderia, pelo menos provisoriamente, salvar a pele dos humanos ali envolvidos, daqueles que ficaram na torre, na torre de vigília. E o que eu imaginei foi exatamente o que aconteceu. Eles usaram a torre para
mecanicamente, né, reduzir o número dos orcs. E foi uma boa estratégia de fato. A configuração da torre, né, do local, foi mais ou menos como de uma ratoeira. Atrair o inimigo até lá, atrair a presa até lá e acionar a ratoeira em si. O ferro da ratoeira, no caso aqui, é a torre de vigília, a própria torre. Foi o que o Arondir fez, com a sua grande habilidade, com o arco, o que se espera, né, de um elfo treinado para a guerra. Ele consegue soltar cabos de sustentação da torre, também, né, saltar, criar um ponto estratégico para saltar para fora da torre, na ponte, fechar a porta e assim esmagar grande parte dos orcs que estavam lá dentro. O Adar também estava, mas de alguma forma ele sobrevive. A estratégia foi boa, porque foi uma estratégia onde eles de fato induziram os orcs a achar que eles estavam ainda lá dentro, quando eles não estavam. Eles tinham ocupado uma outra área, né, que curiosamente os orcs não viram, né, não passaram por ela. Ok, relevo. Não perceberam o relevo. Mas de fato, implicar que eles estavam lá quando não estavam, ocupar uma outra área que não estaria ocupada, e depois, com a baixa dos orcs, se dirigir para um local o qual eles passaram. Eles passaram, mas não tinham como alvo, que no caso foi a aldeia, onde teria mais suprimentos, né? Não em relação a comida, bebida, não essas coisas, mas matéria-prima para se armar, né? Para reforçar o que eles tinham, né, em relação a armas, qualquer coisa que eles precisassem, né, escudos improvisados, né, com madeira, coisas desse tipo. Então foi uma estratégia bem interessante de pessoas que estavam usando, né, o cérebro contra os números, né, contra uma armada com números muito maiores do que os deles. Bem pensado, bem pensado. E esta é a única vantagem, né, de fato, que humanos podem ter contra orcs, porque fisicamente, no combate corpo a corpo, os orcs são muito mais brutais, mais experientes, porque combatem o tempo inteiro, se matam o tempo inteiro, e seus números também são muito maiores do que o número de aldeões que nós acompanhamos nas Terras do Sul. Não tem como um combate corpo a corpo, né, ir adiante e combater os orcs mano a mano com números tão baixos, principalmente depois que eles foram inclusive reforçados com humanos traidores, né, com humanos que novamente escolheram o lado das trevas. Então usar a mente, né, a cabeça, as ideias, a inteligência é sempre bem-vindo, e nós vemos isso acontecer com Bronwyn, a mulher humana, e o Arondir, o elfo. É um bom momento do episódio. Entretanto, uma coisa me desagradou bastante. É porque depois que a armadilha foi traçada e a ocupação de um espaço vago, ou seja, da aldeia, foi feita, o dia amanheceu. O primeiro ataque aconteceu à noite. E durante o dia, os humanos agora com um espaço livre na aldeia tiveram tempo para se preparar, né, para forjar novas armadilhas, ou seja, eles tiveram, no mínimo, 12 horas para poder fazer tudo, planejar tudo e aguardar o novo ataque dos orcs sem grandes problemas. É uma coisa que eu acho que a série tem falhado muito e me incomoda. Os orcs, eles são tratados como se fossem criaturas que não pudessem ter contato nenhum com a luz solar. E eu acho que a série confundiu bastante sensibilidade com uma coisa de extrema proporção, né? Parece que os orcs vão entrar em contato com o sol e vão derreter. Não é bem assim, não é bem assim. É uma sensibilidade que, claro, é muito acentuada. De fato, eles queimam, né? É desagradável, mas nada que um orc não possa suportar por um período de tempo, um período curto de tempo, né? Não muito longo, mas eles suportam. Orcs que são atraídos para uma armadilha,
né, são dizimados por uma torre, soterrados, você pensa, por exemplo, nos orcs que sobreviveram e assistiram a essa cena. O nível de emputecimento que esses bichos iriam ficar. Bravos, irritados. Esperar a noite seguinte e evitar umas queimadurazinhas? Não é mesmo. Os orcs iriam ficar com sangue nos olhos. Pelo menos na leitura que eu faço, eles iriam ficar com sangue nos olhos. E talvez eles teriam mais baixas, mas levando muito aldeão junto. Então esse negócio de, nossa, vamos nos reunir, preparar um novo plano, elaborar armadilhas, porque os orcs não podem sair no sol, não, eles não são assim não, tá? Não é como colocar sal numa lesma, não. O sol os agride, mas eu acho que a série tem pecado nesse sentido. Parece que eles vão derreter, eles não podem sair das sombras e fazer um ataque à luz do dia. Inclusive, a própria série mostrou isso anteriormente, que isso era possível. Vocês se lembram do momento que o tio foi até a aldeia com aquele coleguinha dele buscar suprimentos? Então, naquele episódio, naquele momento, tinha orcs transitando durante o dia. O dia não estava muito claro, porém não estava muito escuro, né? E do amanhecer até o meio-dia dá tempo de fazer uns corpos, dá tempo de pilhar, né? O sol não estava tão intenso assim também não. E é bem possível que um orc comece a transitar muito antes do anoitecer total, digamos assim. Enfim, eu acho que são inconsistências, tá? Esse tempo de preparação, essa possibilidade de se preparar para um novo ataque foi forçado, na minha opinião. Dar uma vantagem aos humanos, que são muito poucos, a qual eles, logicamente, pelo menos na minha avaliação, não teriam. Então foi um aspecto que, de certo modo, eu não gostei muito. Sobre a preparação em si, e todas as cenas de combate em geral, uma coisa que também, para mim, é uma pena, literalmente é uma pena em termos de investimento, de condução, de decisão da produção, é em relação ao número de figurantes. Uma das coisas que a série tem sido criticada, e com razão, é em relação ao número de pessoas que compõem toda a produção, né? O elenco principal, mas também figurantes. É uma série, digamos, pelada, tá? Pelada de gente, pessoas trabalhando nela. Em cenas bélicas, em uma guerra, é esperado que tenha, né, um expediente, né, um número grande de pessoas envolvidas, principalmente numa guerra de domínio, né, de conquista de espaço. Desde o princípio, as terras do sul são despovoadas de gente. Aqui na série, tá? Não que numa realidade, no caso literária, o local fosse despelado, né, desabitado. Mas aqui na série são poucas pessoas que habitavam aquele local. E poucas pessoas habitando um local que é considerado um reino, né, um reino de grandes proporções. O número de pessoas não corresponde ao tamanho, à grandeza do contexto da ambientação em si. O mesmo vale para os orcs. Existe um número razoável de orcs, né, de pessoas trajando o figurino, né, com a maquiagem protética aplicada, maquiagem inclusive de efeitos práticos, né, muito boa, por sinal. Mas são poucos orcs. Inclusive, em episódios passados, na ausência de figurantes, alguns foram recortados e colados em pontos estratégicos, em momentos rápidos, né, de cena, de uma transição de frame a outro, que você só poderia perceber caso pausasse o episódio. Ou seja, em contexto de guerra, em uma ambientação como essa, né, em um contexto bélico, ter poucas pessoas é problemático. E problemático em que sentido? No sentido de tornar a cena
a ambientação, o contexto crível, tá? Quando o Arondir está incentivando, levantando o moral das pessoas, a cena fica risível, porque parece que ele está falando só com alguns gatinhos pingados sobre uma guerra vindoura. Guerra vindoura? É de fato, né, o combate entre uma infantaria e outra, um exército e outro, né? Não parece. Não parece, como não é também. O que nós vemos aqui acontecendo é algo sendo narrado como uma guerra de grandes proporções, mas na verdade o que se traduz, o que nós vemos em cena, em tela, é como se fosse uma briga de gangue. A gangue dos humanos contra a gangue de alguns orcs, alguns gatos pingados. São poucas pessoas, é pouca gente trabalhando para uma cena, um contexto de proporções enormes, pelo menos proporções que vislumbravam, né, tinham em mente os roteiristas. E esse problema, essa culpa, não é uma culpa, por exemplo, do J.A. Bayona, do Wayne J. Yip, aqui no caso da Charlotte Brandstrom. Não é culpa dos diretores. É culpa de quem investiu, de quem produziu a série. E aí a gente volta para aquela questão, nossa, culpa de quem investiu, de quem produziu, mas teve dinheiro de sobra, certo? Certo, exatamente esse é o ponto. Não é apenas ter dinheiro, mas saber investir esse dinheiro. O Peter Jackson, né, na trilogia dos Anéis, se nós paramos para analisar as cenas, né, o número de pessoas que trabalharam naqueles filmes, é gente demais, é muita gente. Mas muita gente mesmo, muito mais do que aqui. E para mim, em obras bélicas, obras que ambientam batalhas, é básico, né, é básico do básico, você levar em consideração que o investimento em recursos humanos, em uma obra épica, é muito mais importante do que em recursos artificiais, visuais. O figurino é importante? É. Se é necessário CGI, a CGI ser bem feita? É. Mas isso não pode se sobrepor ao investimento em recursos humanos. Gente para trabalhar e ambientar, tornar crível cenas épicas, cenas de combate campal, que é o caso aqui. Recursos humanos é muito mais importante, dar emprego para as pessoas, pagar salário para as pessoas, ao invés de investir a maior parte do dinheiro em visual e também em CGI. Tá? Então essa é uma crítica que eu acho muito importante, pelo menos para mim é muito importante, e que eu posso fazer tranquilamente para Rings of Power. É uma série despovoada, desabitada, sem muitos figurantes, sem muitas pessoas além do elenco principal. E isso é um ponto falho nela, na minha perspectiva, na minha maneira de avaliar, porque ela aparenta ser muito desabitada em contextos que foram construídos para serem habitados. Tudo parece muito pequeno. No menor, as terras do sul, os combates, tudo é muito desabitado, tudo é pelado, né? É como se fosse a ideia em si do roteiro é de representar uma floresta. Pensem numa floresta amazônica, mas na prática, devido ao número de pessoas que foram contratadas, o número de figurantes que participam efetivamente das cenas, é como se fosse uma floresta amazônica completamente desmatada, né, com clareiras, né, pontos faltando muitas árvores, um pouquinho de árvore aqui, aí uma área completamente desmatada, né, clareiras, né, tufos faltando de árvores. É mais ou menos por aí que eu vejo a questão. E para mim isso sempre foi um problema, e tem sido um problema desde o princípio. Aqui ele é mais evidente, ele é mais na cara, porque a situação exigiu. A situação expõe isso de maneira muito mais clara, mais evidente. Porque é combate campal, é guerra. Isso fica muito exposto. O que era para ser um combate entre exércitos vira, basicamente, né, e risivelmente, uma rinha, né, uma briguinha de gangue. E isso, claro, diminui bastante, né, o valor da produção. Então é uma correção que a Amazon precisa fazer. Dar emprego para as pessoas, contratar pessoas.
tem muito fã de Lord of the Rings, Senhor dos Anéis por aí. E gente que apenas para fazer parte da produção aceitaria só o lanche do dia. Pagar alimentação para elas. Acho que elas não exigiriam nem salário, tá? Então, e tem dinheiro para pagar, inclusive. A Amazon tem dinheiro para pagar, contratar pessoas e dar um salário digno. Mas mesmo se não tivesse, muita gente, tem muito fã por aí que adoraria participar da série. Apenas com a alimentação do dia, tá? Então não tem desculpa. Não tem desculpa nem para pagar as pessoas, né? Ou para preencher esses espaços vazios onde poderiam existir figurantes. É questão de planejar melhor. Faltou muito planejamento nesse sentido. Dinheiro, muito dinheiro, mas mal investido. Um outro elemento que me chamou a atenção no episódio ocorreu durante, inclusive, os momentos de preparação, né, que os humanos tiveram à sua disposição lá na vila, enquanto os orcs não podiam atacar em virtude da luz solar. É um momento de inserção de drama. E os momentos de inserção de drama, de trabalhar, digamos, com os sentimentos dos telespectadores, tocá-los de algum modo, as estratégias para isso têm sido estratégias que conduzem as pessoas a elementos, né, referentes à Terceira Era, não à Segunda. Isso tem sido curioso. Aqui eu não tenho nada contra, novamente, como eu não tive lá no episódio anterior, quando a Poppy cantou, né, para a família Brandfoot e fez uma referência ao Bilbo e ao poema que ele escreveu para o Aragorn. Aqui no caso a referência utilizada é ao Sam, o Hobbit Sam, né, o melhor amigo do Frodo. Quando a escuridão se aproximava, ou seja, a noite e o novo ataque dos orcs, o Fio pediu à mãe dele, né, a Bronwyn, para recitar novamente alguns versos, né, de algumas frases, né, um trecho, né, uma cançãozinha que ela recitava para ele, algo nesse sentido. Coisas que ela dizia para ele quando ele era pequeno e tinha medo do escuro. E uma parte, né, dessa recitação envolve o verso: a sombra, né, é uma coisa pequena e passageira. Isso é uma referência ao Sam, né? E eu tenho notado que a série ela tem feito muito isso. Inclusive, não apenas aqui, tem mais referências no episódio em relação à Terceira Era e coisas que são oriundas da Terceira Era, que novamente eu reforço, eu não acho problemático. Se são elementos que dizem respeito a situações humanas, élficas, dos anões, não interessa, né? Situações limite, clímax da vida, como ilustração eu não vejo problema. Mas o que eu tenho percebido é que a série tem utilizado elementos da Terceira Era, né, produções, né, de autoria de personagens da Terceira Era, da Arwen, a elfa, do Sam, do Bilbo, enfim, até mesmo no campo dos orcs. A série tem utilizado, na verdade, captado esses elementos para introduzir na Segunda Era, para criar uma espécie de vínculo emocional, referências táteis para o público. E de certo modo eu não acho isso condenável também, porque, querendo ou não, a Terceira Era do Tolkien ela é muito organizada. Ela é muito bem escrita, e o Hobbit e a Trilogia dos Anéis são livros muito, muito ordenados, muito organizados, né? E também uma resultante de um trabalho muito mais focado, muito mais desenvolvido e consciente de um homem que passou grande parte da sua vida organizando, tentando ordenar esse mundo tão complexo que ele imaginou. O Tolkien ele não era muito organizado, né? Os seus fãs, descendentes, familiares é que organizaram de fato a obra dele, né? Seus escritos ficavam espalhados por tudo quanto é canto, alguns foram perdidos. Ele não era um homem organizado, ele vivia intensamente o seu mundo, suas ideias, tudo que ele imaginava, mas demorou até que o homem de fato conseguisse organizar todas aquelas ideias mirabolantes que foram forjadas por sua mente. E a Terceira Era é um momento de organização,
né, quando nós comparamos com a primeira e com a segunda. É um material literário muito mais ordenado, muito mais claro, muito mais evidente. E referências da Terceira Era aparecendo na segunda não é uma coisa estranha de se pensar muito nesse sentido, porque são pontos de ordenação futuros que ajudam a organizar ou dar sentido, a criar drama, né, ambientação para uma era anterior que não é tão ordenada ou organizada assim, né, onde algumas coisas ainda estavam sendo desenvolvidas, né, e o resultado final, inclusive de cenários e personagens, só teriam um acabamento final, uma lapidação muito mais a posteriori, né? Viria muito depois. A própria Galadriel, na Segunda Era uma personagem ainda em desenvolvimento, como eu falei no podcast anterior. Né? Então, pontos, referências de um mundo ordenado, de uma literatura ordenada, né? E elementos onde também o fã, né, Senhor dos Anéis, que não leu muitos livros, mas tem contato com as obras cinematográficas, são pontos onde toca na nostalgia, toca, né, no afetivo, mas ao mesmo tempo são pilares, pequenos pilares em versos, né, em texto, em poesia, né, que ajudam a ordenar um mundo muito mais disperso, né, não tão ordenado assim, ainda em construção. Não existem coisas muito sólidas. Inclusive, no contexto, né, o que nós estamos vendo acontecer é justamente as fundações para um mundo mais ordenado, né, muito mais dividido do que aquele que nós encontramos aqui. A Terra-média está literalmente, né, criando suas fronteiras, né, entre a escuridão e a luz e tudo que tem no meio delas. É bem interessante nesse sentido. Útil, prático e coisas que eu não acho condenáveis de maneira nenhuma. Neste intervalo entre o primeiro e o segundo ataque dos orcs aos humanos da Terra do Sul, os Númenóreanos estavam vindo de barco, né, viajando, trafegando pelo mar, em direção à Terra-média. E é justamente o momento onde Galadriel tem pela primeira vez, né, contato com o Isildur, o que historicamente é o primeiro de muitos contatos, até porque Galadriel continuará importante, ela sempre foi. Desde o princípio ela sempre foi muito importante para a história, né, do mundo do Senhor dos Anéis. Mas Isildur é um projeto em andamento e ele virá a ser, né, alguém muito importante. Então é o primeiro contato de muitos contatos que esses dois aí possivelmente vão ter. Então é isso que transforma a cena em si emblemática, importante. Mas ela não é só interessante, emblemática e bonita também em virtude disso, né? Porque aqui também há destaques sendo feitos. Destaque, claro, a visão dos elfos, né? A visão élfica, a longas distâncias, que é um elemento conceitual sempre bom de reforçar, né? Que elfo não vê as coisas do mesmo jeito, e quando isso é propício de ser reforçado, é importante reforçar o que foi feito, né? O Isildur fica maravilhado, né? Fala, nossa, vocês elfos têm uma visão maravilhosa, linda, né, super legal, enxergam antes da gente. Não com essas palavras, mas ele babou o ovo, né, ali da Galadriel, né. Ficou maravilhado com a elfa como se ela fosse um ser místico especial. O que de certo modo todo elfo é mesmo, né. Querendo ou não, eles são. Não uma transcendência absoluta, gigantesca, mas eles estão, né, no caminho para isso. Então ele meio que fica bobo em relação ao olhar dela, né, a capacidade de enxergar o horizonte que ela tem, que ela já tinha avistado as terras uma hora antes do momento em que seria possível para os humanos, e o Isildur incluso, né, poderem enxergar. Esses retoques, esses reforços conceituais são muito gostosos de acompanhar. Eu acho muito legal, muito pertinente no texto. E ele não pode perder contato com isso. Porque a Galadriel ela é tão humana em termos de representação, e tem poucos momentos, né, onde o élfico nela se sobressai, que momentos assim me agradam. Sempre quando a Galadriel é mais elfa do que humana entre aspas aí no caso, né, porque é o modo como ela está sendo retratada, e isso me agrada bastante. Mas essa questão da visão também é reforçada pelo esplendor, pela fotografia.
A fotografia da viagem de barco dos Númenóreanos em direção à Terra-média é muito bonita. A fotografia ali está muito satisfatória, né? Os navios com aquelas velas exóticas no mar, a cor do mar, né? O sol nascendo no horizonte, as palavras do Elendil também, né? Relatando a experiência dele nas águas, né? Do nascer, do pôr do sol, contato constante com a luz, mas mesmo agora com aquele nascer do sol lindo, a sensação é a sensação de ir em direção às trevas, à escuridão, o que de fato é o que vai acontecer na Terra-média daqui em diante, não só naquele momento. É bom o uso de texto, é boa forma de retratação, quando a gente olha para o todo, né? A gente não olha apenas o recorte, mas olha, observa, pensa no contexto. É uma cena bem interessante, tá? E a fala do Isildur também é uma fala sobre escapar, sair de Númenor, estar cansado daquele lugar, mas estar cansado daquele lugar naquilo que ele se tornou, né? Porque o que fica enfatizado aqui é a perda de identidade. Era antes um lugar élfico, né, de tendência e natureza élfica, de contato entre humanos e elfos, né, um ambiente onde lutaram juntos, né, uma amizade foi selada e uma tradição foi perdida, não foi mantida, um lugar que não dá para reconhecer mais. Palavras como essas na boca do pai dele, né, do Elendil, são mais coerentes do que de um moleque como o Isildur, que não teve tanto assim essa experiência, né? Mas, de certo modo, a Galadriel aqui ela é gentil, né, por reconhecer nele, né, um futuro, né, uma nova geração, um jovem que talvez no futuro ainda possa dar vazão a essa tradição, né, recuperar essa parte da história que não precisaria ser perdida, né? Coisas precisam ser extintas nesse mundo, como por exemplo a escuridão que restou do Morgoth e tem continuidade, né, através do Sauron e seus vassalos, seus escravos, seus generais. Mas algumas tradições antigas alianças, antigas amizades, né, um enriquecimento cultural que é propiciado para ambas as culturas no contato umas com as outras, né, uma com a outra no caso, elfos e humanos, são coisas que precisam ser resgatadas. E a Galadriel enxerga isso em um jovem, né, alguém que não viveu efetivamente, intensamente essas coisas como, por exemplo, seus antepassados viveram. É outro momento interessante na Galadriel, esses raros momentos onde ela não está colérica. Aqui ela tá felizinha, tá viajando, né, com o barquinho dela, indo pra Terra-média. Então a elfa, né, faz o download, baixa a elfa aí, entra um pouco nesse corpo. É mais um desses momentos, né? Então, nesse sentido, é um momento de destaque sim pra mim. Um momento que, claro, não iria durar muito, principalmente por causa do Adar. O Adar tira ela completamente, né, do equilíbrio de novo mais tarde. É um dos momentos assim primorosos do episódio. É justamente no confronto entre Adar e Galadriel. Não fisicamente, não estou falando no sentido físico não, mas da batalha, daquele tipo de batalha que eu chamei de batalha verbal, e que o Adar vence por sinal. Mas eu vou falar disso mais adiante. Antes temos algumas coisas a mais para lembrar e colocar nesse comentário. Um momento muito emblemático nesse episódio, e que é reforçado não uma vez, mas 2 vezes, na verdade 3 vezes, né? Na verdade foram 3 vezes, são as sementes de Alferin, né? Quando a Bronwyn estava ansiosa, aflita, né, e com razão, em virtude do combate, do ataque que eles iriam sofrer, o Arondir, a fim não de apenas acalmá-la, mas também inspirá-la, ele passa ela, né, reforça na verdade, porque aparentemente ela já conhecia a história, ou um pouco dela, né, ele transmite uma tradição élfica que é a tradição de plantar as sementes de Alferin antes da batalha. E a Bronwyn, inclusive, recita, né, a passagem: uma vida nova
desafiando a morte. Claro, são sementes colocadas no chão antes de uma batalha que, em tese, né, é de se esperar, vai destruir toda a vida que existe ali. É uma tradição élfica que é transmitida aqui pelo Arondir e também reforçada nas palavras dela. Um ponto interessante é que isso já havia sido apresentado antes no episódio, e na figura de um outro elfo, o Adar, lá no começo. Isso é bem interessante no sentido de reforçar aquela cena, de dar um grau de importância para aquela cena que no momento que ela foi originalmente apresentada, no caso a cena do Adar plantando as sementes, não tinha tanto poder assim. Mas a segunda cena do Arondir com a Bronwyn aumenta o poder, a importância, né, o simbolismo da introdução do episódio com o Adar plantando aquelas sementes. É como se habitasse nele, existisse algo nele, né, tradições, né, elementos de um ser elfo que não se perderam completamente. E isso é importante, isso é simbólico demais. Nós acompanhamos Arondir e Bronwyn fazendo esse gesto, mas na figura do Adar esse gesto é ainda mais poderoso. É porque é o resquício, né, um vestígio de algo que as trevas ainda não conseguiram corromper totalmente. Ele não é um orc ainda, totalmente um orc ainda. Há algo que restou nele de elfo. E isso é interessante. A cena dele, na introdução com ele plantando as sementes de Alferin, é muito poderosa nesse sentido, muito emblemática, né? E a passagem Uma Vida Nova desafiando a morte também é bem interessante. O mal inevitável não desobriga o elfo, né, filosoficamente, moralmente, culturalmente, de sempre valorizar, prezar pela vida. Ele pode não sobreviver, ele não pode restar para contar a história, ser trucidado, mutilado, mas algum vestígio, alguma possibilidade, esperança de vida, um elfo tem que deixar para trás. E essa também é uma leitura que eu faço, tá? É uma tentativa moral ética de um elfo de remediar a destruição que se avizinha, que é inevitável, que inclusive eles mesmos, os elfos, podem ter responsabilidade, mas isso não desresponsabiliza eles de cuidar, fertilizar o solo, criar uma possibilidade de que os seus descendentes, os seus futuros, os futuros seres, né, que habitarem aquela região, aquela localidade, a possibilidade de existência, de vida naquele lugar. Então as sementes de Alferin, nesse sentido, né, de uma vida nova desafiando a morte, é muito emblemático. Tão emblemático que eu acho que o episódio também, os roteiristas acertam em cheio quando a Bronwyn, depois ela fica ferida, né, ela toma uma flechada, o Fio e o Arondir precisam retirar a flecha, ela sangra muito, o ferimento é necessário ele ser cauterizado, mas as sementes de Alferin também aparecem naquele contexto, naquele momento, né? E a utilização delas para o tratamento da Bronwyn, ou, né, uma remediação da situação, com as sementes a gente pode também voltar ao verso e tentar lê-lo naquele contexto. Uma mulher moribunda, morrendo, sangrando. As sementes de Alferin naquele contexto. Uma vida nova desafiando a morte. Olha como isso é poético. Olha como isso é poderoso. Então, são acertos. Eu vivo criticando os roteiristas e não gostando de coisas, apontando algumas coisas. Inclusive, estou apontando aqui nesse episódio também. Tem coisas que eu gosto muito, tem coisas que eu não gosto. Mas onde eles acertam, e acertam em cheio, eu tenho que elogiar. Senão é injusto, né? Acaba sendo desonesto não dizer os momentos onde eles acertam, não apontar, não evidenciar, dar importância a isso. Isso é muito necessário. A apresentação das sementes de Alferin e da tradição élfica por parte do Arondir para a Bronwyn também foi um momento marcante e, para mim, especial, porque também foi a cena do beijo. Aquele beijo para mim foi muito importante, por várias e várias razões.
Mas a principal delas, e eu falo isso em sentido pessoal mesmo, foi para finalmente acabar com minha angústia em relação ao Arondir nunca dar um passo à frente, ao fato dele sempre estar esperando. O romance, né, a relação entre os dois, a afetividade que existe entre os dois, é evidente, clara desde o princípio. Desde o princípio. Sempre esteve ali. E a Bronwyn, houve momentos, vários momentos, que ela abertamente aproximava o rosto dela do dele. Aproximava os lábios dela dos dele. Ela estava aberta a ser beijada, aberta a ser acariciada, né, a sentir o carinho dele, o calor dos lábios dele. O sentimento estava ali e era recíproco. Ela estava aberta a isso. Ele não estaria sendo indiscreto de forma alguma em demonstrar afetividade, além da qual ele já tinha demonstrado a ela no sentido da importância, do reconhecimento de que ela foi a pessoa que tratou muito bem dele, o respeitou, o valorizou durante todo o período que ele esteve nas Terras do Sul. Mas a Bronwyn se aproximava dele, sempre do rosto dele, olhava ele com uns olhos assim grandões, né, brilhando, e claramente recíproca aos sentimentos dele. Só que um elfo, né, como sempre, espera demais, aguarda demais. E o contexto aqui, meu caro, é de guerra, tá? A vida humana é frágil, ela pode assim desaparecer com um piscar de olhos. Não tem tempo para esperar, elfo, para demonstrar seu amor, sua afetividade. A Bronwyn pode simplesmente morrer assim, num piscar de olhos, tá? E se o beijo entre eles não tivesse acontecido naquele momento ali, e demorou, assim, um atraso gigantesco, né, de deixar os pelos do braço arrepiados, né, da angústia na gente, poderia não ter acontecido. Ela quase morreu. Ela quase efetivamente morreu, né? Então, por um lado, o roteiro tá ok, porque é uma coisa que os personagens têm esfregado na cara dos elfos, principalmente o Durin, né, lá o anão, amigo do Elrond. É algo que tem sido esfregado na cara dos elfos o tempo inteiro. Vocês esperam demais. Vocês acham que né, vocês têm todo o tempo do mundo para fazer as coisas. E a banda, né, ela não toca assim para todo mundo não, meus caros. É diferente, tá? Né, o tempo para os elfos passa de um jeito, para os anões de outro, para os humanos de outro. E a percepção do elfo, né, do tempo do outro é importante. Não é apenas a percepção do tempo de si, mas também do tempo do outro, né? E essa eu não digo não reciprocidade, porque é recíproco. A afeição é recíproca, mas a atitude, fazer alguma coisa, e fazer alguma coisa respeitando o tempo do outro, a realidade do outro, que no caso aqui é amorosa. Isso estava me angustiando. Beija a mulher, Arondir, beija logo, seu FDP, beija. Ela quer, ela deseja, ela está aberta para você. Você não está sendo mal educado, você não está sendo ofensivo, invasivo, né? Não é truculência, é afeição recíproca. Beija a mulher, beija. Finalmente ele beijou. Finalmente ele revelou que deseja viver com ela, ao lado dela, com o filho dela. Aleluia! Como demoram os elfos, pelo amor de Deus. Como demoram, né? Mas a série, o roteiro está adequado, porque eles demoram mesmo. Mas deixemos o papo amor um pouco de lado para voltar à guerra, voltar ao conflito. Afinal, esta é a ênfase desse episódio aqui, certo? O segundo ataque dos orcs é um ataque que, claro, na concepção, no planejamento, na ideia dos humanos, seria no sentido de colocar, né, essas criaturas asquerosas novamente em uma posição de serem surpreendidas por armadilhas. E a princípio a cena é conduzida de um modo onde os orcs, entre aspas, estavam caindo de novo como patinhos nessas armadilhas. Os humanos planejaram as armadilhas, colocaram elas em prática, né, em ação. Elas funcionam, né, com alguns percalços no meio do caminho, mas funcionam. E os orcs são surpreendidos
de fato, né? Efetivamente. E a princípio, quando nós não sabíamos ainda do desfecho, né, da decorrência do que iria acontecer, é normal o humano nos pegar pensando, caramba, os orcs estão caindo como patinhos de novo. Ok, que eles são um bando de mulas, eles são realmente muito ignorantes e idiotas. Nem todos, mas a maioria, né? As buchas de canhão, os soldadinhos mais rasos, eles são muito idiotas. Ok, mas cadê o comandante? Cadê a figura de comando dessa porcaria? O Adar. Adar do céu, me ajuda aí, né? Não foi suficiente cair naquela armadilha da torre? E vocês vão cair de novo em armadilha dos humanos? Não aprenderam? No caso, o Adar principalmente não aprendeu que os humanos são capazes de elaborar algum conceito, alguma ferramenta, alguma artimanha para se defender? Então eu estava quase xingando o Adar naquele momento, quando os orcs foram enredados novamente, né, pelas chamas e começaram a ser trucidados pelos humanos. Eu estava a ponto de xingar o Adar com vontade. Comandante de merda! Mas daí, né, a coerência aconteceu. A redenção, não redenção, porque era o plano desde o princípio. A coerência, o que se espera de um comandante. O que foi usado, o que foi colocado à frente da batalha foram os humanos, aqueles idiotas, né, aqueles traidores malditos que foram ajoelhar-se diante deles, esses ratos asquerosos. Eles foram enviados com alguns orcs à frente para gerar o elemento de distração e com cabeças, né, tampadas, né, usando elmos para não serem identificados de fato como orcs. Então os humanos enfrentaram primeiro os também humanos que haviam os traído anteriormente. Isso, é claro, deu baixas no exército do Adar, mas baixas humanas, tá? Que desde o princípio não eram assim tão necessárias. Foram lá ajoelhar no milho para eles, mas isso não era necessário, não para o Adar. Mas a baixa em si foi causada efetivamente nos humanos, o que para o Adar e para os orcs não é uma baixa assim, tão importante assim. Mas isso foi interessante também porque revelou a tática, a armadilha, o que os humanos esperavam realizar contra eles, né? E gastaram a carta na manga, e aí tinha sobrado só orc para poder fazer o ataque depois. Isso é pensar estrategicamente, né? Isso é pensar como um comandante, isso é aprender com um erro anterior, com o fato de ter subestimado o que poucos humanos amedrontados poderiam fazer, e que fizeram efetivamente lá na torre, né? Isso é um comandante sendo comandante, beleza, ponto positivo. Mas o trunfo mesmo, a sacada de mestre, né, o grande efeito causado, não foi nem esse de usar os humanos, mas o efeito mental psicológico causado nos humanos que defendiam sua vila, né, sua terra, no caso os humanos bonzinhos. O trunfo do Adar foi o efeito psicológico causado neles, porque na medida do momento que eles perceberam que tinham matado humanos, isso tem um efeito moral, isso tem um efeito psicológico, isso afeta o espírito deles. Mas alguém pode vir aí e dizer, Corvo, eles ficaram mal porque mataram outros humanos que iriam matar eles? Sim, sabe por quê? Mesmo assim, porque mesmo que aqueles humanos os traíram e estavam dispostos a matá-los em nome de Sauron, em nome do Adar, aquela gente ali cresceu com esse povo. Não é fácil você simplesmente virar para uma pessoa que cresceu do seu lado, num vilarejo pobre, e enfiar a faca nas costas dessa pessoa. Não é fácil, não é simples. Nós não estamos falando aqui de soldados, meus caros, de pessoas treinadas para a guerra, experientes com isso, e que se tornaram mortificadas a ponto de não sentir mais a morte de um ser vivo, não um ser humano do lado. Essas pessoas não são soldados, essas pessoas são aldeões.
Vocês estão me entendendo? Elas não são assassinas. Matar alguém, matar um ser humano, alguém que você se reconhece, alguém da sua mesma espécie, né? Alguém que você enxergou por muitos e muitos anos de vida, que você viu o rosto daquela pessoa, isso tem um efeito psicológico, mesmo sendo aquelas pessoas traidoras. Não é a mesma coisa de matar os orcs. Não é a mesma coisa. O efeito, querendo ou não, é inegável. Tem um efeito que pode durar pouco tempo, mas tempo surpreendente para a moral cair, né, o espírito ir ao chão, como exatamente aconteceu, e aí os orcs entrarem e chegarem com os 2 pés na porta, trucidando todo mundo. Foi exatamente o que aconteceu. E eu penso que foi também esse movimento que o Adar imaginou que poderia acontecer. Ele não fala isso, né? Ele não explica isso. O roteiro não apresenta essa informação, mas essa foi a leitura que eu fiz do contexto, do momento. Matar um humano para um aldeão que não é um assassino, que não é um soldado, tem um impacto. Especialmente quando se trata de pessoas que você cresceu junto, que você conviveu junto. Pode ser momentâneo, mas o choque é inevitável. E nós vemos esse choque no semblante dos envolvidos. Nós percebemos, nós sentimos. E aqui a Charlotte Brandstrom, ela conduz muito bem. Ela dirige muito bem. Ela filma muito bem. O clima criado na cena é um clima de queda de moral absurdo e também um pouco de opressão. Ele estava confiante, né, alto, positivo na maior parte do tempo, e aqui é como se fosse, sabe, já era, moiou, acabou, já era, perdemos. Porque naquela brecha, naquele momento onde o espírito dos humanos caiu, os orcs chegaram com toda a sua truculência, barbaridade, com o mal que eles efetivamente são capazes, né, de provocar. Foi muito bom, foi muito bom. Esse golpe moral no espírito foi tão inteligente, para mim mais inteligente, do que usar, né, as buchas de canhão. No caso, para os orcs eram os humanos. Uma tática de guerra assim, bem sofisticada do Adar. Não derrotar o inimigo apenas no físico, mas também no moral, no espírito. Quando o espírito de um pelotão, que aqui não é um pelotão, são aldeões, são pessoas agrícolas, não são assassinos. Quando o espírito deles cai, aí que já era mesmo. Aí que efetivamente a coragem, a possibilidade de se sobressair, criar o impossível, realizar o impossível, vai pro saco. Já era, não tem mais brecha para isso, entendeu? Então foi um movimento assim bem sofisticado do Adar. O Adar ele começa a brilhar efetivamente aqui, né? Esse é o primeiro momento, o grande momento dele. Foi muito, muito bom. Em relação às cenas marciais, eu até que gostei. O enfoque maior, no caso, não foi no restante do elenco, né? Mas no Arondir, especialmente, que teve que combater, e que recebeu de fato maior holofote, maior ênfase do que os demais. Porque o Ismael Cordova, né, o ator que faz o Arondir, é visível que ele tem um preparo muito maior do que os demais. Os demais não foram coreografados, né, preparados, o que também revela um pouco de desleixo, né, por parte da coreografia, da preparação da série. Tem muita coisa que Rings of Power precisa melhorar, precisa repensar para futuras aventuras, né, para uma temporada seguinte, caso ela aconteça. Muita coisa precisa ser corrigida. Coreografia, inclusive, é uma delas. Mas o Ismael aqui, ele salva, né, o episódio no sentido marcial, porque ele é muito bem treinado. Nós vemos claramente que o ator ele faz seus próprios instantes. O nível de dificuldade das cenas oferecidas ali, né, exigidas ali, não era muito fácil. E nós podemos notar claramente que ele tem bastante preparo, né, ele está fisicamente adequado, né, ele está em forma para poder fazer o que ele fez. Os instantes foi ele mesmo que fez. E além disso eu também notei que ele tem, né, experiência, preparo marcial com artes marciais. Alguns movimentos que ele fez lutando contra o orc gigantesco Trogol lá foram movimentos de capoeira.
Vocês notaram isso? É a capoeira. Algumas rodadas de perna, né, cacetadas que ele deu no orc. A forma de movimentação é capoeira. Isso é para brasileiro, né? Para quem nasceu, cresceu nesse país e tem acesso à cultura afro, né? Valoriza a cultura afro. Capoeira, obviamente, é um símbolo muito marcante também da nossa cultura, do nosso próprio país. Então foi uma surpresa ver lá o Ismael dando um golpe de capoeira no orc. Foi bem legal. Para terminar, chego ao momento do episódio que para mim foi o mais marcante, mais interessante e mais prazeroso também de assistir. Falo, é claro, do interrogatório de Galadriel e da verdadeira voadora moral que o Adar deu nela. Sim, foi uma voadora, um soco no estômago. Um soco no estômago que atingiu a alma. Não foi uma atitude física, mas, volto a falar, a batalha com as palavras também é muito importante. E a batalha das palavras foi um momento onde ele mais uma vez foi superior e esfregou na cara dela o que ninguém esfregou antes e ela precisava ter essa esfregada na cara. O interrogatório de Galadriel, claro, aqui o episódio trabalha com a noção, né, dos elfos caídos corrompidos por Morgoth, né, o reforço do termo Uruk feito pelo Adar é muito importante, mas foram aspectos, conceitos que eu já havia mencionado no episódio anterior. Já era possível avaliar essa questão, né, e chegar à conclusão de que o Adar era um elfo caído, um dos elfos sequestrados pelo Morgoth. E isso não é tão importante assim no interrogatório. Tanto é que não é um momento assim de grande desenvolvimento. Porém, as palavras de Galadriel, quando ela finalmente se irrita com o interrogatório, com a resistência dele, com a postura dele, aquelas palavras de Galadriel que saem da boca dela são muito venenosas e indignas de um elfo. Muito mais do que qualquer coisa que ela disse motivada por raiva anteriormente. Nós vemos nos olhos de Galadriel, nas palavras dela, na expressão facial dela, o puro ódio, o completo asco, né? E um comportamento destrutivo também de caráter fóbico em relação aos elfos. O que ela prega ali, naquelas palavras, ela diz em tom de verdade, ao desejo real dela, o que ela fala sobre uma erradicação étnica. É isso que está saindo da boca dela. E, ok, meus caros, eu entendo que se trata dos orcs. Eu entendo que se trata da etnia, da raça, né, que, se pudesse, erradicaria todos os seres vivos da Terra. Eu entendo que a Galadriel aqui não está falando de culturas, etnias que conseguem viver em paz com outras, né? Raças que conseguem viver com a diferença, e sim com aqueles que não querem a diferença, né? Aqueles que querem destruir tudo, ter o seu próprio lugar, mas depois disso, fazer do mundo todo o seu lugar, destruindo os outros seres. Eu entendo isso, tá? Então, não pensem que aqui eu vou fazer alguma falsa simetria. Mas, para mim, as palavras, o tom, a colocação da Galadriel é indigna do ponto de vista de um elfo. Aquelas palavras na boca dela, pregar genocídio étnico, independente de qual ser seja, mesmo o mais indigno, é muito pesado, é muito complicado, é muito decepcionante, decadente na boca de um elfo. Porque o elfo, de todas as criaturas que existem, é aquela que mais é respeitosa em relação à vida. O respeito que o elfo tem à vida é gigantesco. E mesmo quando um elfo se vê, no caso, numa encruzilhada como essa, num momento onde não dá mais para dialogar, não dá mais para ser diplomático, e o único caminho aceitável, o único caminho que dá para seguir é o caminho da guerra,
da morte dos adversários, mesmo quando um elfo chega a isso e reconhece que não tem como os orcs, né, ou qualquer inimigo precisaria ser destruído, o sentimento não é de ódio, não é essa coisa assim, repugnante que nós vimos no olhar, nas palavras, na expressão dela. Não é genocídio. O sentimento não é essa fúria, não é esse ódio. Seria de pesar. Um elfo iria para a guerra, iria em direção ao confronto último contra os orcs, mas ele iria pesaroso. É uma questão que geraria nele pesar. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo também a distância, né, que a Galadriel já está da glória de uma elfa que um dia ela foi, o quanto que ela já caiu. E esse aqui é deveras o checkmate de Adar. É o grande momento dele, porque ele serve como espelho para ela, né? Quando ele coloca, e é uma colocação perfeita, quando ele diz: parece que não sou o único elfo vivo que foi transformado pelas trevas. Isso é um soco, ele é certeiro, ele é cirúrgico. E isso, assim, acaba com a Galadriel. Ela veste a carapuça perfeitamente, mas veste mesmo. Tanto é que a reação dela era de degolar ele. Ela iria cortar a cabeça dele ali, né? Ela ficou sem palavras e voou para cima dele, porque ela sentiu, né? Como se diz, ela sentiu forte aquelas palavras, porque elas têm né, um sentido de verdade. Ele não está falando uma coisa completamente fora da realidade apenas para provocá-la. Ele está apenas refletindo a imagem que ela passou para ele com aquelas palavras imundas, com aquele ódio gigantesco que é tão decadente, né, indigno de um elfo, é vergonhoso, né? Outros elfos olhando para palavras, para aquela expressão, para aquele comportamento, eles iriam ficar muito tristes, né, até mesmo invadidos, né, de um sentimento total de agonia, tristeza, porque é triste. A Galadriel parece um genocida com cunho de ódio racial, ódio étnico, né? Honestamente, sendo bem honesto com vocês, quando ela disse aquelas coisas sobre erradicação da espécie dos orcs, e mesmo sendo os orcs, né, o modo como ela falou, tá? É o modo como ela fala, o sentimento, né, o tônus que ela coloca sentimental nas palavras, me lembrou algo no mesmo patamar de um nazista falando sobre ciganos judeus. Foi a sensação que, sinceramente, eu tive. E claro, né, judeus, ciganos são seres humanos, né, não tem uma razão nenhuma para serem odiados, né. O Holocausto foi uma abominação, né. Repito, não estou fazendo aqui falsas simetrias, mas é o ódio que conduz à extinção, né, ao assassinato de toda uma raça, de toda uma vida. Para mim, a palavra, o tom, o sentimento foi análogo a isso. E triste demais, sabe? Decadente demais. E alguém precisava dar uma voadora na cara da Galadriel. Não física, não foi uma voadora física, mas foi uma voadora verbal. Foi a batalha verbal. Falei da batalha física e falei da batalha verbal que se traça na guerra. E aqui foi uma batalha verbal e um momento de vitória, o grande momento de vitória do Adar. Independente depois da chave, do uso dela na montanha, né, da distração criada para o Aldreg colocar o plano em curso e na verdade finalizá-lo, né, o Adar venceu, ele realizou o trabalho, ele realizou tudo o que ele tinha para realizar ali naquele ambiente. Independente disso, para mim aqui, né, esse ato de espelhar Galadriel
foi muito importante, porque o jeito que ela fala, o jeito que ela coloca esse ódio é muito parecido com algo que o Morgoth faria, né? O Morgoth poderia usar essas mesmas palavras, mas trocando o termo orc por elfo. Quero viver para erradicar os elfos. A Galadriel se colocando, falando que vive para erradicar os orcs, com aquele tom, é digna, né? É parecida, caminha para um fim, né? Talvez igual ao do Morgoth. Claro que a personagem não chega a isso, né? Sabemos que não, devido à história da Segunda Era e à história da Terceira Era. Mas era um risco, né? E o Adar coloca isso. Você parece como um homo. Você parece como nosso antigo líder. Você fala como ele, você sente como ele. E aí que está o grande ponto da decadência de um elfo. Um elfo, ele é respeitoso pela vida. Ele não odeia a vida. Ele não odeia a diferença. E o orc não é um motivo desse ódio, da natureza desse sentimento que a Galadriel está tendo. É motivo de pesar, né? Eles precisam ser combatidos? Precisam. Eles vão ser combatidos em guerra? Sim. Mas isso não é um sentimento que provoca essa reação, né? É algo a se lamentar. É sempre lamentável levantar as espadas, ir para a guerra, ter que derramar sangue. É algo muito indigno. É uma das coisas mais indignas da existência de um elfo, tentar contra a própria vida, né? Então, foi um grande momento. Em relação à nomeação do Halbrand, ela é muito apática, né? Ele é nomeado rei, ele é aceito, acolhido como rei, como nós vemos acontecer, mas é uma cena assim extremamente apática, muito em virtude do que eu falei sobre ser também uma cena pelada. Não tem gente nessa série, não tem figurante nessa série. Então, algumas poucas pessoas, né, dando salve, viva o rei e não sei o que, acaba sendo também um pouco, né, patético. E bem menor, né, diminuto do grande momento, né, da grande celebração, magnitude de uma cena que poderia ter sido feita. E novamente, né, é a culpa da Amazon. Ela não deu trabalho para as pessoas, ela não contratou figurantes, e dinheiro para isso teve, né? Tinha dinheiro para poder fazer isso. E isso acaba, né, a falta de pessoas, né, o fato do ambiente estar pelado, sem muitas pessoas para dar, né, um grau de magnitude de celebração, né, alto para a cena. O fato delas não estarem ali agora fez muita falta. A nomeação, né, ou pelo menos a aceitabilidade, não foi bem uma nomeação, mas uma aceitabilidade, reconhecimento do rei Halbrand, poderia ter sido um momento muito, né, grande, de grande celebração. E não foi, porque não tem gente trabalhando nessa série. Não tem figurantes. Não tem quase ninguém. Já não tinha antes, morreram muitos durante o conflito, aí que ficou quase 100 pessoas mesmo. Tem uns 15 gatos pingados ali, uns 20, sei lá, no máximo 30. É muito pouco mesmo, né? Bem, para fechar, a perdição acordou, vinda da montanha, né? O modo como tudo ocorre é muito simplório, tá? Eu não engoli muito bem, não. O Alderac saindo de fininho, ninguém vendo ele, né? Ninguém se dando conta do que ele realmente estava indo fazer, enquanto o Adar corre, serve como isca, e foi exatamente isso, né, que ele imaginou. Ser capturado era de fato o que ele queria, porque a grande intenção era dar tempo ao Alderac para inserir a chave no local devido e isso gerar a ignição, né, dar vazão ao grande poder que era necessário para criar a Mordor do futuro e agora do presente, pelo menos na série, né? O interessante aqui é que ninguém verificou o item. O item é tão importante, né? É tão valioso, chave para a questão, e ninguém pegou o pano e abriu a porcaria do pano para ver que só tinha uma machadinha lá.
o fio precisou colocar a coisa na mão, em virtude da sensibilidade que ele desenvolveu com o objeto, aí ele percebeu. Ninguém teve a capacidade de pegar o item na mão, né, que estava sob os panos, e verificar. Caramba, era o item-chave. Era o item que eles procuravam, o Adar e os orcs, desde o princípio. Como ninguém verifica? E foi muito tempo com aquele pano nas mãos. Eles retomaram o objeto, fizeram um interrogatório do Adar, teve a conversa do Arondir com o Tel, né, com o tio, e ninguém verificou. É inacreditável, né? É inconcebível, não é crível uma cena como essa, um artifício como esse. Eu não gostei não, eu acho que nesse ponto aqui o episódio foi muito mal trabalhado. Poxa, dá pra fazer melhor, né? Dá pra criar uma coisa um pouco mais convincente. Mas, querendo ou não, a série condicionou, ela foi conveniente com aquilo que ela queria que acontecesse, não desenvolveu esse caminho de um modo melhor, fez de forma simplória, e o que nós acompanhamos depois é o que de fato a série inteira se estruturou, se organizou, o ponto que ela queria chegar, né, na gênese de Mordor. E o interessante aqui é que o grande poder para dar vazão a isso não foi de ordem sobrenatural. É um poder ainda que o Sauron não atingiu, não chegou, né, a Forja dos Anéis e do Um Anel, né, é de fato onde o Sauron chegará o tal poder invisível que o Adar cita na conversa que ele teve com Galadriel, e ele ainda não está disponível. Um poder dessa magnitude não está disponível ainda. Mas o Sauron tem outras fontes de poder, e uma fonte de poder muito reconhecível, o que é interessante, né, para o Arauto da Destruição perceber também esse poder. Fala, é claro, desse poder transcendente, esse poder colossal. Qual elemento, né, do mundo, qual característica do mundo tem um poder tão colossal a ponto de destruir completamente uma região, né, varrer a vida local de um ecossistema, por exemplo? Claro, a própria Mãe Natureza. A própria Mãe Natureza regula, dá condições de existência da vida, mas a sua força também é tão extrema que ela também pode varrer toda a vida de um ambiente, completamente. E o Sauron, é interessante que o Sauron percebe esse poder, percebe essa magnitude, e ele usa a força não sobrenatural do outro mundo das trevas, mas a própria natureza para dar início, né, à ascensão, à gênese dessa terra, desse mundo para abrigar os orcs. E isso é bem interessante. A chave foi utilizada para usar um recurso natural, né, a capacidade, né, hidrográfica da região, conduzi-la. Aí nós descobrimos que aqueles desvios, os túneis, né, as valas não eram para simples camuflagem, não era nem perto o que eu imaginei quando assisti os episódios lá atrás, né? A intenção era de fato criar vazão, dar vazão, criar um caminho, um condutor. As valas, os túneis eram condutores para que aquela água pudesse chegar, né, onde a grande fúria inflamada da região repousava, latente, quieta, né? Era para entrar em contato com a região de calor, né, com a lava, fazer com que o vulcão da região pudesse despertar. E é muita água, né? É uma água suficiente, de fato, para criar um efeito de combustão na região. Foi uma estratégia muito bem pensada, né? Uma avaliação muito bem feita e muito bem arquitetada do ponto de vista de projeto, né? De condução. O Adar, brilhante o que o Adar fez, o que ele conseguiu fazer, né? Embora ainda continue achando que era perceptível, era possível ver que eles estavam se locomovendo. É absurdo os elfos não terem percebido isso, né, no momento que eles estiveram lá. Mas o plano em si, né, se a gente pensa numa planta, numa linha de planejamento que foi colocada em prática, é muito interessante, né? Criar veios, caminhos, condutores em cima e abaixo para a água
correr, chegar, né, aquela quantidade imensa de água, chegar até o vulcão, entrar em contato com a lava e tirá-lo, no caso da latência, da dormência, né, e daquele colosso de fúria, de chamas, de fato, finalmente poder explodir. E é uma senhora explosão, né? É uma explosão que não vai deixar muita coisa realmente para contar história não. Porque um vulcão, como bem se sabe, é uma coisa extremamente tóxica, né? Só tem toxicidade dentro de um vulcão. Metano, enxofre, são gases muito tóxicos, né? Que vêm de uma explosão, de uma catástrofe natural como aquela. Induzida, né? Não necessariamente natural, mas induzida. Mas o recurso que o Sauron utilizou, que ele pensou e que o Adar colocou em prática, é de ordem natural, né? Eles acordaram um gigante vulcânico com água. E olha como isso é interessante, né? Não foi um poder sobrenatural, foi água. É interessante, é uma ideia interessante. E o modo como ela foi colocada em prática, né? A ideia em si eu achei legal, achei bem interessante, sim. Como eles arquitetaram a coisa toda. Né, o nascimento de Mordor, né, da Montanha da Perdição, é um ponto de destaque do episódio que, para mim, não ofusca o diálogo, né, o confronto verbal moral entre Galadriel e Adar, mas era um momento que todo mundo estava esperando, né. Ele teve uma grande representação gráfica em cena, né. Aqueles projéteis de chamas e lava caindo no vilarejo, atingindo algumas pessoas. É um momento assim, visualmente clímax, né, do episódio. Isso é inegável também. Temos que reconhecer. Mas enfim, meus caros, era tudo o que eu queria dizer. Não tenho mais nada a colocar. Obrigado a todos que ouviram e saudações Corvides.